Fala, meu povo! E aí? Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, né? Tô aqui em São Paulo, gravando aí a primeira aula desse módulo para vocês. Friozinho pegando aqui, né? Sabe que frio do nordestino é 20 graus, né? Deu 20 graus, o nordestino já tá de cachecol, luva, sobretudo. Inclusive, para quem é de Pernambuco, conhece Gravatá, é assim que minha mãe ia, né? Dava, sei lá, 22 graus, minha mãe tava lá, com sobretudo, cachecol, luva. Beijo, mãe. E aí, é isso. Hoje tá um friozinho, mas homem com seu cafezinho não tem medo de ninguém, né? Ainda mais um desafio, né? Acho que todo concurseiro passa por isso, uma obra rolando aqui ao lado. Espero que vocês não estejam ouvindo, né? Espero que a funcionalidade de capturar apenas o som ambiente esteja funcionando. E vamos seguir, né? Vocês viram aí no módulo passado, com o Denis, toda a importância de construção de um mindset, a questão da rotina de estudo, né? Da logística. Isso é importante demais, viu, galera? Importante demais. Sei que ele já alertou vocês. Sei que tem gente que tem um estigma negativo com isso, né? Tem um certo preconceito com a posição de coach e tal. A gente não é coach, isso já está bem claro para vocês. O que a gente faz, que é até um ponto que eu estou com vocês, é modelar a nossa trajetória, né? Então, assim, nós três nos juntamos, conversamos, alinhamos alguns pontos, que todo mundo, todo aprovado, ele é protagonista da sua jornada, né? E cada um faz uma coisa diferente do outro, isso é natural. Mas a gente tentou aqui estruturar no curso os pontos comuns que a gente acha que facilitarão a jornada de vocês, né? Inclusive, assim, uma coisa que eu garanto a vocês, turma, o que está aqui no curso, tudo que a gente pensou no curso, é melhor até do que a gente fez na nossa jornada, porque hoje a gente sabe os erros que cometeu, né? A gente tem essa possibilidade, essa consciência, que à época a gente não sabia. Então, assim, confia na gente, o método dá certo, porque deu certo com a gente, ele ainda está aprimorado. Tudo que a gente fez após a leitura, né, a gente foi fazendo essa constatação científica de que estava correto, de que estava alinhado com o que a ciência mesmo diz. A gente vai ter, inclusive, alguns módulos explicando todo o fundamento do método. E também funcionou com alguns colegas, alunos dos meninos que foram professores de mentorias individuais, né? Então, assim, confia na gente que vai dar certo, tá bom? Agora, claro, a gente também precisa, por outro lado, do compromisso de vocês, certo? Vocês são protagonistas aqui. Alguns pontos vocês, inevitavelmente, vão ter que fazer alguns ajustes de acordo com sua rotina, com suas características pessoais, beleza? E qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Afinaram o mindset com o Denis, beleza. Agora vamos ainda para uma nova etapa prévia ao início efetivo dos seus estudos, né? Vocês viram com o Denis que uma das crenças limitantes, certo? É aquela ideia de vou fazer o concurso que vier pela frente. Uma falsa noção, uma falsa percepção de que assim você vai acelerar a sua trajetória porque vai estar concorrendo a mais vagas. A gente, assim, já está claro, né, que a gente não acha que isso é certo. Tem até aquela analogia do pato, né, que o Bruninho fez, o Denis até tratou com vocês, conversou com vocês, que ele nada, ele voa, mas não faz nada direito, né? O famoso triatleta, né? Corre, pedala e nada no futebol. E aí, assim, a gente entende que você escolher um cargo específico para você estudar é muito importante por dois motivos, né? Primeiro, já está muito claro que o compromisso com o estudo ele é duradouro, beleza? Aquele filho da vizinha que passou em 3 meses não existe, galera. Concurso é um projeto de médio e, principalmente, na maioria dos casos, longo prazo. Então, assim, já tenham essa consciência que vocês vão assumir um compromisso duradouro. E como vocês vão assumir um compromisso duradouro, vocês vão passar bom tempo estudando determinadas matérias para determinado cargo específico, que é isso que a gente vai tratar nessa aula, que é importante você escolher um cargo específico, beleza? E você não vai querer fazer isso por um objetivo que não é tão satisfatório para toda a dificuldade que a gente vai enfrentar na jornada, que é natural, que a gente está tentando aqui mitigar. Beleza? Então escolhe um cargo específico, é muito importante. E segundo, e mais importante até, é que você ganha foco. Alguns de vocês já devem ter essa compreensão, outros ainda vão construir, de que cada concurso, por ser aplicado por bancas distintas, óbvio, algumas bancas elas são características e típicas de algum tipo de concurso, mas cada banca dessa, ela tem uma característica própria, gente. Ela tira as questões de determinadas fontes, né? Para carreiras jurídicas, para matérias jurídicas, a gente tem sobretudo 3 fontes, né? São 3 fontes. A lei, a legislação, a jurisprudência, certo? Que na jurisprudência nós temos os precedentes judiciais e as súmulas, e temos também a doutrina, que são as lições dos estudiosos sobre
justamente a jurisprudência e a lei, beleza? E tem essas 3 fontes. E cada banca, tipicamente, ela pega mais em uma dessas fontes, ou em algumas dessas fontes. Por outro lado, alguns concursos aplicados por algumas bancas não cobram alguma dessas fontes. Se você for fazer, por exemplo, técnico de tribunal, muito provavelmente você sequer vai precisar estudar jurisprudência. Talvez uma súmula ou outra ali, mais relacionada ao exercício das atribuições, mas assim, vai ser algo assim, pouco relevante na sua rotina de estudos. Então, escolher um cargo específico, você ganha foco, você ganha direcionamento, estudo direcionado, beleza? Lembra de um polvo. Você quer estudar para vários concursos, para vários cargos distintos, você fica similar a um polvo, né? Isso aqui não é um zoológico não, é pato, agora é polvo, né? Você vai ter vários braços, várias possibilidades, mas você não vai agarrar nada, você não tem mão para agarrar nada, beleza? Então foca no cargo específico. Além do perfil da banca, do tipo de questão, tem a questão da matéria, né, galera? Alguns concursos, eles cobram determinadas matérias que outros concursos não cobram. Então, às vezes você está se preparando para um concurso aqui, vem estudando aquela matéria há um bom tempo, aí sai um edital e você faz, não, agora eu vou estudar para esse edital que tem 4, 5 matérias que nem estavam no outro. Você está perdendo foco, beleza? Então, assim, é uma falsa sensação de estar encurtando a jornada, que não é verdade, tá bom? Confia na gente. Então, assim, foca no cargo, beleza? Mas a gente sabe que, a gente já falou, o aprovado, o concurso, ele é protagonista da sua jornada. Você decidir estudar para mais de um cargo público é uma decisão sua, certo? E a gente não está aqui para julgar. Às vezes alguém sofre mais aí com uma cobrança pessoal, ou mesmo uma pressão familiar, né? E tem uma questão financeira, de repente, mais delicada, e acha que vai estudar para vários concursos e vai passar mais rápido. A gente já alertou que a gente não acha que isso é verdade, mas ainda assim, se você optar por estudar para mais de um cargo público, a gente sugere que você faça isso para cargos similares, beleza, galera? Com edital semelhante. Na próxima aula eu vou tratar só disso aqui, como fazer esse filtro, né? Como decidir por estudar por mais de um cargo, como ter a certeza que são cargos similares, que o estudo não vai ser tão prejudicado. E também a gente vai tratar de alguns ajustes no seu cronograma, na sua rotina de estudos, tá bom? Mas lembra disso, foca no cargo. Agora sim, uma coisa que muita gente pergunta é cargo ou carreira específica, né? A nomenclatura é tênue, né? Quando eu falo cargo específico, galera, eu falo assim, você vai focar, por exemplo, no concurso de analista de tribunal, você vai focar no concurso, aí é bom você definir um tribunal também, né? Analista de tribunal de justiça, analista de tribunal do trabalho, mas também dá para fazer essa conciliação de estudo aí, entra nessa hipótese de cargos similares. Mas assim, o ideal é que você foque em cargos específicos e não em uma carreira específica de um ente, porque eu acho que você vai limitar demais as suas possibilidades. Então, por exemplo, eu quero ser defensor público do Estado de São Paulo. Justo, honesto, beleza. Se você mora no Estado de São Paulo, ainda é mais compreensível. Mas saiba que você vai limitar suas possibilidades, né? Quando você abre o leque para outros entes federativos, você aumenta suas possibilidades. Concurso de procuradoria, por exemplo. Concurso de procuradoria dá para você conciliar numa boa procuradorias estaduais e municipais, certo? Inclusive até a AGU também, né? Procuradoria Federal, PFN, é tranquilo. Dá para fazer esse ajuste sim. Mas se você limita só em um ente, você pode limitar demais, restringir demais suas possibilidades. Beleza? E agora vamos partir assim, para os fatores. Eu fiz até um checklist aqui para não passar nada, beleza? Alguns fatores que a gente acha que são relevantes na hora de você escolher o seu cargo público, beleza? Compromisso duradouro que você vai assumir aí. Aqui, essa ordem ela não está em ordem, ela não está listada conforme uma prioridade, que a gente acha mais importante para menos importante, beleza, galera? Então, assim, cada um tem uma noção, tem uma compreensão do que é importante para si ou não. Então, não se apeguem a essa ordem. São apenas alguns fatores que a gente elencou. Primeiro deles, atribuições dos cargos, beleza? Então, assim, você vai ter que saber o que é que faz aquele cargo público ali. O cara que é lotado, que é nomeado naquele cargo público, vai fazer o quê? Beleza? Você tem perfil para isso? E assim, eu tô falando em vocação, galera. Eu sei que tem gente que realmente é vocacionada. Você vai, pô, esse cara nasceu para estar nesse cargo público. Mas eu tô falando mesmo de, assim, ter uma tolerância com o tipo de atribuição que você vai exercer, né? Se você, assim, é um cara que odeia combatividade, odeia conflito, você muito provavelmente não vai fazer um júri, né? Não vai ser um defensor público, um Ministério Público atuando em júri. Enfim, você tem que ter alguma noção aí do perfil do trabalho e o seu perfil, ver se eles se batem. Segundo, a carga de trabalho, certo?
A gente até recebe esse tipo de pergunta às vezes, quem trabalha mais, cargo tal, cargo tal. É muito relativo, não dá para fazer essa regra absoluta, mas pegando a lei orgânica, conversando com aprovados, certo? Com pessoas que já estão no cargo, você consegue ter uma noção aí da carga de trabalho. Vai depender muito de como está estruturado o cargo também, né? Quantos procuradores estão lá nomeados, por exemplo, quantos magistrados estão lotados. Vai depender aí de como está estruturada a carreira, como está valorizada a carreira. Tá bom? Então, para ver as atribuições do cargo, você pode olhar no edital. O edital vai ter lá um resumo das atribuições do cargo. E se quiser ver de forma ainda mais precisa, joga no Google, lei orgânica, cargo tal. Dá uma olhada na lei orgânica, que é a lei que disciplina aquela carreira. Beleza? Segundo ponto, que está bem relacionado ao primeiro, é a estrutura do órgão e a progressão, né? Então é isso que eu falei. Como é que está estruturado o órgão? Até o aparelho mesmo, né? O material. Assim, às vezes tem uma carreira que está um pouco defasada, né? O sistema não é bom, não funciona. Acho que é importante ver isso também. Talvez não seja assim, um dos fatores mais relevantes, né? Principalmente aí com a instituição, acho que quase que irreversível do home office. Mas dá uma olhada aí na questão da estruturação do órgão para ver como é que está. Como é que funciona a progressão de carreira? Que às vezes o salário inicial ele pode ser superado, pode ser aumentado em curto prazo aí. Vê como é que está a progressão, tá fácil progredir na carreira, não tá? Dá uma olhada na lei orgânica e, sobretudo, pergunta aí se conhecer alguém da carreira, tá bom? Terceiro ponto, e esse aqui é importante, não tem como negar, não dá para ser hipócrita, remuneração, cacau, how much. Você vai passar um time aí, né? Você vai passar um tempo estudando para esse concurso, muito provavelmente é natural, certo? Não é para causar ansiedade, é só para alertar vocês, criar essa pré-compreensão. E você quer saber qual é o resultado que você vai conseguir depois de toda essa jornada, depois de todo esse esforço, beleza? Quase todo mundo faz concurso, pensa na estabilidade financeira, isso é natural. Eu pensei, você provavelmente também está pensando. E a remuneração do edital nem sempre ela reflete o que é que de fato estão ganhando as pessoas aprovadas, as pessoas ocupantes desse cargo público. Então eu sugiro que, de novo, se você conhecer alguém da carreira, pergunta quanto está ganhando o cara do nível 1, o cara que entrou agora vai ganhar quanto, vai tirar quanto. Procuradoria, por exemplo, alguns estados ganham honorários, então já sobe um pouco aí a remuneração. E tem o portal da transparência também. Talvez seja difícil você identificar essa informação se for um ente menor, mas capitais, estados, eu acho que é tranquilo. Você dá uma olhada lá, sempre que eu procuro eu consigo achar. Beleza? Então dá uma olhada nisso, que óbvio que remuneração também é importante e relevante. Lotações. Lotações é um ponto que todo mundo pondera aí também, né, galera, quando vai estudar para concurso, principalmente concurso federal. Concurso federal você pode ser lotado em qualquer lugar do país, certo? E dependendo de onde você mora, você vai ficar bem longe. Se você é do Sudeste, se você é do Sul, você vai ser lotado num cargo federal, provavelmente, no início da sua carreira, no Norte. Essa distância da sua cidade natal é relevante para você? É significativa? Outro ponto, você é um cara que mora no interior, não está habituado, não quer morar em cidade grande, você vai fazer um concurso que vai ser lotado na capital, isso é tranquilo para você, certo? Então pondere isso aí também, isso aí cabe a cada um de vocês, é uma decisão pessoal, beleza? Mas saibam que se vocês limitarem demais essa questão de lotação, vai dificultar um pouco para vocês também, tá bom? Alguns concursos estaduais, magistratura, por exemplo, você vai ser lotado muito provavelmente no interior, beleza? Concursos de técnico, analista, provavelmente não, porque o tribunal, a sede do tribunal é na capital, né? Então, se você for da capital, você provavelmente vai permanecer na capital, se for na sua cidade, né? Senão você vai ter que mudar. Então, assim, dá uma olhada em lotação, beleza? Olha no site da carreira onde é que tem lotações desse cargo público e pergunta ao pessoal também. Pergunta ao pessoal aprovado, diz, ó, qual é a lotação que o pessoal menos gosta? Porque o que é que acontece, né? Antes de ter a nomeação, tem um concurso de remoção. Então, as pessoas que já estão hoje na carreira, elas vão escolher as vagas que estão disponíveis com prioridade em relação aos novos aprovados. Beleza? Que eu espero que sejam vocês. E aí, eles já vão fazer essa migração interna aí e as vagas que restarem vão ficar para os novos aprovados. Então, pergunta aí. Pergunta com qual periodicidade desse concurso de remoção, porque às vezes você vai ser lotado inicialmente no lugar que para você não era ideal, mas que a curto prazo vai ter um novo concurso de remoção, tem perspectiva de nomear mais gente. Os concursos são periódicos, então tá sempre rodando ali a galera do interior, tá bom? Então olha o seu perfil, vê isso que é importante ponderar também. O quinto ponto aqui que eu listei, que eu acho que esse, assim, para nível de preparação, de estudo, eu acho que é o mais relevante, que é a afinidade com matérias do concurso. Agora, afinidade, eu tô falando, não é amor não, galera, porque assim, eu não amava estudar direito processual civil, não amava estudar direito administrativo não, eu preferia estar jogando bola.
é afinidade, é tolerância, né? Então, assim, na faculdade, você estava, que matérias que você gostava? O que é que você gostava ali? Quais eram as matérias que você tolerava? Na OAB, você escolheu o quê? Escolheu que prova na OAB? Fez o quê? OAB segunda fase? Gostou? Gostou do conteúdo cobrado, da forma de elaboração da prova? Beleza? E lembre-se também, turma, que é o seguinte, né? Tudo que a gente não conhece causa um desconforto inicial. Esse curso aqui, propriamente, a gente ainda está na parte bem introdutória, né? Mas na parte de estudo efetivo, vocês vão ver que ele vai causar um desconforto inicial. Quando a gente for falar de como ler, de fato, um livro, uma doutrina, como fazer um resumo, vai dar um trabalho no começo, porque, assim, embora seja simples, não é fácil, tá bom? E esse desconforto inicial, ele é natural, tá bom? Então, assim, algumas matérias que vocês ainda não tiveram contato, vocês vão dizer, ah, não, mas eu não tenho afinidade, eu não suporto essa matéria. Mas talvez seja só porque você não conhece a matéria, você nunca foi apresentado a matéria. Isso aconteceu comigo, inclusive, né? Assim, eu, na minha preparação, quando eu fui começar a estudar para concurso público, eu nunca tinha estudado direito de trabalho e processo de trabalho. Assim, eu sempre soneguei, assim, eu desconsiderei na faculdade desse vacilo aí, né? E aí, quando eu fui estudar para o AB, eu comecei a me familiarizar com a matéria, fui apresentado a matéria de fato, e vi que não era nenhum bicho de sete cabeças. E para concurso de procuradoria, por exemplo, né, que eu sou procurador do Estado de São Paulo hoje, e é muito importante a matéria, por quê? Porque é uma matéria que o edital ele é pequeno, a gente consegue fazer um ciclo de revisão curto, ele está em toda a prova de procuradoria e muitas vezes num número de questões significativo. Então, assim, é uma matéria que você, assim, ela pode se diferenciar na sua aprovação em concurso de procuradoria, tá bom? Isso serve para outras matérias em outros vários concursos, mas não é com essa questão de nunca vi a matéria, não gosto, não suporto. Às vezes, quando você for apresentado, começar a estudar, beleza? Você vai ver que ela é muito mais tranquila do que você imaginava. Depois de afinado com as matérias, previsão de concursos. Previsão de concurso é relevante também, né, galera? Assim, a gente está estudando para fazer prova, né? A gente vai ver também que a gente faz prova para estudar, questão de metodologia, mas o fato é que a gente está estudando para fazer prova e ser aprovado. Então, assim, se não tem previsão nenhuma de prova, isso pode ser relevante, isso pode pesar sim. Eu não criaria essa ansiedade, porque concurso é cíclico, inevitavelmente vai ocorrer. Voltando para aquele ponto, se você limitar muito a uma carreira específica de determinado ente federativo, isso de fato pode criar uma restrição excessiva. Mas se você está focando em um cargo específico, sujeito, por exemplo, aí para outros estados, outros municípios, aí assim, eu não noiaria com isso, eu não ficaria ansioso com isso, os concursos vão acontecer, beleza? Inevitavelmente a máquina pública tem que andar. Então, essa questão da previsão de concursos não é para pensar assim, ah, vou fazer o concurso que tiver com a previsão mais próxima agora. 6 meses. Se não tiver concurso em 6, se não tiver uma previsão para sair edital em 6 meses, eu não vou estudar. Ao contrário, às vezes assim, é bom ter um lapso temporal significativo aí até a prova, porque você constrói a sua jornada sem atropelos. A gente vai ver tudo aqui, galera, do zero, montagem de cronograma, vai fazer o teste de nivelamento, quantas matérias começar estudando, quantas matérias estudar por dia, vai ver tudo isso. E essa questão de sair pulando de edital para edital, né, o pato, é perigosa essa questão, porque às vezes a gente não passa por todas as etapas que a gente deveria passar, tá bom? A gente não constrói uma base, vai direto para um material muito curto, muito sintético, a gente não compreende as coisas, a gente vai ver que compreensão favorece a memorização, certo? A memória de longo prazo. Então, não foca nessa questão de vou fazer o concurso com previsão mais próxima, beleza? Porque os concursos vão acontecer, então não fica noiado com isso. Agora, claro, você vai ver que esse concurso acabou de teve há um mês atrás, e eu já estou no nível de preparação legal. Então, eu vou ficar esperando, focando só em um concurso que só deve ser daqui a 4, 5 anos. Aí não, né, galera? Aí tem que também fazer uma ponderação aí. Beleza? Outro item aqui relevante, dificuldade da prova. Dificuldade da prova, de novo, certo? Não é para causar ansiedade, não é para causar angústia em nenhum de vocês. É apenas para vocês criarem uma pré-compreensão do desafio. Vocês vão assumir um compromisso de longo prazo. A prova tem determinado nível de dificuldade. Cada cargo tem um nível de dificuldade determinado pela prova, pela banca. Beleza? Então, dá uma olhada nas últimas provas do cargo. Confere o nível de dificuldade, tá bom? Algumas questões que eu não tratei com vocês, só para lembrar. A previsão de concurso que a gente falou agora, dá uma olhada em blog de concurso, páginas do Instagram. O pessoal está sempre atualizando lá quanto a novos concursos, tá bom? A dificuldade da prova, como eu falei, baixa a prova, dá uma olhada lá nas questões, tá bom? A partir das provas você vai ver também as matérias que caem, lembra?
que a afinidade com matéria é um ponto relevante. Ou então tá em bloco de concurso mesmo, você joga lá matérias, concurso tava, tá lá tudo listado, quais são as matérias que sempre caem, as matérias que caem às vezes, tá bom? Quando a gente for falar de mapeamento de prova, a gente vai aprender a identificar o que são matérias do núcleo duro, certo? Que são as matérias que estão em todos os concursos do cargo e no número de questões maior, ou seja, mais relevante para a prova. Depois tem as periféricas recorrentes, que embora em um número de questões menor, elas estão também em todas as provas do cargo. E tem as periféricas sazonais, que são aquelas matérias que não estão em todas as provas e também estão em um número de questões menor, beleza? A gente vai aprender a fazer essa identificação quando a gente falar de mapeamento. Depois do resultado do mapeamento, a gente vai saber em qual desses pontos aí se encaixam em cada uma das matérias, tá bom? Último ponto, último fator que eu queria conversar com vocês para a escolha do cargo é a concorrência. E eu não deixei esse por último à toa, tá bom? Não é que ele seja o menos importante, é só porque assim eu acho que a galera interpreta a concorrência de uma forma equivocada, tá bom? A galera entende que concorrência é número de inscritos por número de vagas. Então, se tem 20 mil inscritos por 200 vagas, estão lá 20 mil concorrendo por 200 vagas. Não é verdade. Não é verdade, galera, porque quem define a sua concorrência é você. Você não vai concorrer com 20 mil pessoas nesse exemplo, porque dessas 20 mil pessoas, com certeza absoluta, mais da metade, uma parcela significativa a mais da metade, é composta de aventureiros. A galera que mora na cidade, que a tia disse, ó, abriu o edital, que a mãe disse, se inscreve, que ele disse, ó, vou abrir para minha mãe parar de encher meu saco, porque eu disse que eu estou estudando, vou fazer essa prova, que não está se preparando, beleza, e que não vai passar, porque não se passa em concurso público com sorte. Concurso público é mérito, é construção, tá bom? Você tem como olhar o ponto de... Sabe o que é o ponto de corte, galera? O ponto de corte é o seguinte, isso é bom tratar com vocês logo agora. Para quem não sabe, o ponto de corte é o número mínimo de acertos para passar para uma próxima fase. Provas que só tem uma fase, o ponto de corte é da aprovação. Provas que tem mais de uma fase, você vai ter no ponto de corte a cada fase, beleza? No site Olho na Vaga, você vai lá de Olho na Vaga, joga no Google, você põe a sua carreira lá no filtro e você vê o ponto de corte das últimas provas, tá bom? Então você já consegue ter uma noção do nível de dificuldade daquela prova. Porque o concurso mais difícil não é o concurso onde está concorrendo mais gente. O concurso mais difícil é o concurso onde estão os candidatos melhor preparados, tá bom? Então você vai concorrer, não é com todos os inscritos, você vai concorrer com as pessoas que estão no nível de preparação igual ou superior ao seu, beleza? Então esquece os aventureiros, tranquilo, galera? E lembrem-se, certo? Assim, eu sei que é normal e assim é justo, é legítimo o pessoal falar assim, estude para ser o primeiro colocado e você vai ser aprovado. Beleza, isso é verdade. Mas tem que ter cuidado com isso, galera. Por quê? Porque você só precisa de uma vaga e não precisa ser a primeira colocação, tá bom? Depois que entrar na carreira, talvez tenha uma irrelevância na questão de votação, tal, a escolha da vaga, mas depois que entrar na carreira, todo mundo é igual. Acabou o concurso, tá bom? E assim, você estudar para ser primeiro pode ter o perigo de, por exemplo, você está fazendo questão, você está fazendo uma prova, não tinha lá um determinado assunto, aí você, mas esse meu material é uma porcaria, não tem todo o assunto, eu não vou conseguir ser primeiro lugar assim, eu vou trocar de material. Isso é um dos maiores erros que você poderia cometer. Trocar de material é um dos maiores erros que o estudante de concurso pode cometer. Isso vai ficar bem claro quando a gente for falar aqui de escolha de material ainda nesse módulo, beleza? Então não foca nisso, foca em ser um pires, é uma analogia com o pires, né? O pires, ele é amplo e pouco profundo, é mais ou menos como se fosse um estudo de concurso. Você precisa dominar algumas competências, mas pouquíssimas delas você vai precisar aprofundar. É diferente de ser especialista, né? De ser uma xícara, em que assim, ele é menos amplo, mas mais profundo, beleza? Então entendam isso, vocês não precisam ser o primeiro colocado. Então é isso, galera. E outro ponto aqui, né, para finalizar, é que em relação à concorrência ainda, né? Que o mais importante, às vezes, que o número de vagas do edital é, historicamente, o registro histórico de quantos são chamados, né? Então, assim, às vezes pergunta quem está dentro da carreira do último concurso, quantos foram chamados, quantas vagas tinham no edital, você pode ver no edital lá quantas vagas tinham no último, certo? Antes desse seu para qual você vai se preparar, e quantas pessoas foram chamadas, porque às vezes já é um indicativo aí de que o órgão costuma chamar mais gente do que está lá prevista no edital, tá bom? Para quem não tem essa noção, é o seguinte, né? Quando você põe o número de vagas no edital,
o órgão público ele é obrigado a chamar todas as vagas ali previstas, tá bom? Mas ele pode chamar mais, desde que ele tenha cargos criados e vagos dentro da carreira, tá bom? Então, assim, às vezes os órgãos eles põem um número menor de vagas no edital para não ter que se comprometer de forma orçamentária com as demais nomeações. Mas é comum, é bem comum, que as nomeações ultrapassem sim o número de vagas. Dá uma sondada como está na carreira, tá bom? Pergunta a galera, às vezes manda um e-mail para a vara mesmo, para o órgão, manda um e-mail para o órgão e pergunta quantos cargos vagos tem lá, vê se eles te respondem, tá bom? Ao menos em tese eles têm que te responder. Então é isso, galera, a gente já viu a importância de escolher um cargo específico, a gente tratou aqui todos os fatores relevantes para a escolha de um cargo específico. Pode ter outros fatores que para você sejam relevantes, evidentemente, então não deixe de considerá-los. E na próxima aula, já fazendo a ressalva aqui de que a gente acha importante escolher um cargo público específico para estudar, na próxima aula a gente vai tratar do estudo para cargos similares, beleza? Então, assim, como fazer esse filtro do que seriam cargos similares e quais ajustes fazer na sua preparação, tá bom? Forte abraço e até a próxima.